tarde. Aqui em Petrópolis nós estamos na parte da tarde, então te desejo uma boa tarde, né? De um início de primavera, né? Que a gente tenha a alegria de poder visualizar essas maravilhas de Deus, né? Essa aqui é uma flor aqui de casa, né? E sempre muito bonita, parece uma orquídea, né? Mamãe chamava de sobralha, né? E hoje, especialmente, o dia desse santinho, Padre Pio, São Pio de Pietrelcina. Então nós vamos rezar e vamos conhecer um pouquinho a história desse santo tão atual, né, tão próximo de nós. Então iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje eu trouxe para a gente partilhar o Evangelho do dia, o Evangelho segundo São Lucas. Capítulo 9, versículos 7 e 9. O tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que Jesus fazia e ficou perplexo. Uns diziam, é João que ressurgiu dos mortos. Outros, é Elias quem apareceu. E ainda outros, é um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Herodes dizia, eu degolei a João. Quem é, pois, este de quem ouço tais coisas? E procurava ocasião de vê-lo. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Herodes, ele tinha muito medo, né? Muita preocupação com a posição social dele, né? E ele procurava ocasião de ver Jesus. Mas ele somente queria vê-lo, né? Enquanto que alguns anos depois, né, Jesus foi mandado a ele e ele podia ter tido um grande encontro com Jesus e ter se deixado transformar, né? Então, muitas vezes, a gente quer ver Jesus, né? E a gente vê, a gente está com ele, a gente recebe ele na Eucaristia, mas não percebe a grande graça que é estar tão próximo de Jesus. Então, que a gente medite, né? Que a gente não permita que a graça, né, que Jesus passe em nossa vida, da mesma forma que passou na vida de Herodes, que ele simplesmente passe, mas que ele transforme tudo que a gente precisa, que seja transformado. Que a gente possa abrir o nosso coração. Se o nosso coração é duro, se a nossa cabeça é fechada, a gente peça com muita fé a Deus para que tudo seja aberto e transformado, porque só Jesus pode realmente mudar a nossa vida. E assim, a gente vai conhecer a história de Padre Pio. Padre Pio que se deixou conduzir e transformar pelo Senhor. Eu vou fazer um pequeno resumo da história dele, mas desde já eu aconselho a que vocês assistam o filme. Eu assisti aqui mesmo pelo canal do YouTube. É muito lindo o filme, a vida desse homem, né? Quanto que ele passou, né? Quanto que ele precisou passar para que as pessoas reconheciam, né? Mas as autoridades reconhecessem que realmente ele não fazia nada para aparecer. Ele fazia tudo por Jesus e com Jesus. Padre Pio, então, nasceu em 25 de maio de 1887, em Pietrelcina, Itália. Era filho de Grazio Farghione e de Maria Josefa Denúncio. No dia seguinte, foi batizado com o nome de Francisco. E mais tarde, de fato, seria um grande seguidor de São Francisco de Assis.
aos 12 anos, recebeu os sacramentos da primeira comunhão e do crisma. No filme, vocês vão perceber, ele fica sempre debaixo de uma árvore, né? É ali que ele percebe o que está acontecendo com ele e pede aos pais para ir para o convento. Mas eles eram bastante pobres, né? Não tinham muitas dificuldades financeiras, né? E quando ele fala isso, o pai fala, mas como assim? Não tem condições, né? Aí a mãe fala, venda a vaca. E ele fala, não, a vaca não posso vender, né? Mas ele para e pensa, a vaca serve para o nosso sustento, para a alimentação da nossa família. Mas eu vou fazer o impossível para que ele vá para o convento, se essa for realmente a vontade de Deus. É muito bonita essa cena, né? Então, com 16 anos, ele entrou para o noviciado da Ordem dos Frades Menores dos Capuchinhos. É uma ordem também dos franciscanos, né? Lá na cidade de Morcone, onde vestiu o hábito dos franciscanos e tomou o nome de Frei Pio. Terminado o noviciado, fez a profissão dos votos simples e, em 1907, os votos solenes. Depois da ordenação sacerdotal, em 1910, no convento de Benevento, Padre Pio, como era chamado, ficou doente e teve que voltar ao convívio da família para se tratar da enfermidade, né? E lá ele permaneceu até 1916. E o povo, né, não queria que ele fosse embora, porque já era, né, era especial ali naquele lugar, né? A condução, a orientação da catequese para as crianças, o ouvir a confissão, né? Tudo o que ele ia dando os conselhos, né, que o povo precisava para melhor ficar, né? Para melhor ser. E aí, quando ele voltou, ele foi mandado, então, para o convento de São Giovanni Rotondo, lugar onde viveu até a morte, né? Depois que ele voltou, então, dessa doença da família, ele foi para São Giovanni Rotondo. Padre Pio passou toda a sua vida contribuindo para a redenção do ser humano, cumprindo a missão de guiar espiritualmente os fiéis, o quanto nós precisamos de ser guiados espiritualmente, né? Fazemos muitas coisas, né? Mas não perguntamos a Deus o que Ele quer de nós, né? Ou então uma pessoa que vê de fora, né? Temos os psicólogos, mas não é a mesma coisa. Um diretor espiritual, né? Aquele que nos conduz espiritualmente é alguém ligado a Deus, né? Não que os psicólogos não possam ser, mas eles têm que exercer a profissão, né? E essa missão de diretor espiritual é dos nossos sacerdotes. Celebrava a Eucaristia com muita piedade. Para ele, a atividade mais importante era, sem dúvida, a celebração da Santa Missa. Até muito doente, no filme vocês vão ver que até o último momento dele, né? Um dos últimos atos que ele realiza é a celebração da Santa Missa. Os fiéis que dela participavam sentiam a importância desse momento, percebendo a plenitude de espiritualidade de Padre Pio. No campo da caridade social, esforçou-se também por aliviar sofrimento e misérias de tantas famílias. Fundou a Casa Alívio do Sofrimento em 1956, né? Para cuidar dos doentes, daqueles, se não me engano, que voltavam até da guerra que aconteceu lá por perto, né? Então, nessa guerra, eles precisavam de cuidados e Padre Pio teve esse carinho, não só com aqueles que eram próximos dele, mas com todos aqueles que precisavam de cuidados. Para Padre Pio, a fé era a essência da vida. Tudo desejava e tudo fazia à luz da fé. Empenhou-se assiduamente na oração. Passava dia e grande parte da noite conversando com Deus. Ele disse: nos livros procuramos Deus. Na oração o encontramos. A oração é a chave que abre o coração de Deus. O que estamos nós fazendo com o nosso tempo? Dizemos que não temos tempo, mas será que temos
aproveitado o pouco tempo que a gente tem para oração? Às vezes a gente fica muito tempo na fila do ônibus, ou dentro do ônibus, né? Ou no trânsito. O que a gente faz com esse tempo? A gente reclama, a gente às vezes até xinga, né? Ou faz fofoca, ou, entendeu? A gente perde tempo da vida, né? Esse tempo precisa ser bem aproveitado com a oração. Ah, eu não tenho tempo de rezar um rosário. Isso demora demais. O tempo que a gente está ali naquela fila, naquele trânsito, dá pra gente rezar vários rosários. Então, tenta aproveitar o teu tempo. O tempo que você tem, seja para rezar. Também aceitava a vontade misteriosa de Deus, em nome de sua infindável fé. Sua máxima preocupação era crescer e fazer crescer na caridade, no amor. Olha só, né? Ele, na sua simplicidade, ele só queria fazer crescer no amor. Por mais de 50 anos, acolheu muitas pessoas que dele necessitavam. Era solicitado no confessionário, na sacristia, no convento e em todos os lugares onde pudesse estar, todos iam buscar o seu conforto e o ombro-abrigo, que ele nunca lhes negava, bem como seu apoio e amizade. A todos tratou com justiça, lealdade e grande respeito. Para a gente parar para pensar também, não é? Às vezes a gente não tem tempo de fazer uma visita para os nossos parentes, ou até de receber mesmo os nossos amigos. Com essa pandemia, então, a gente fica, né? Ah, não pode isso, não pode aquilo. Mas as coisas estão suavizando, né? A gente já está vacinado, a gente pode, né, ir aos pouquinhos, não digo aglomerando 600 pessoas, né? Mas pouquinhas pessoas para que a gente possa ouvir o outro, né? Emprestar o nosso ombro para aquele que está precisando, né? Porque o medo faz com que a gente cada vez se afaste mais. Durante muitos anos, experimentou os sofrimentos da alma, em razão de sua enfermidade, e ao longo de vários anos, suportou com serenidade as dores das suas chagas. Ele recebeu os estigmas, né? Tanto é que ele usava as luvinhas, né? Porque ele tinha os estigmas na mão com Jesus. Então ele fez algumas cirurgias, ele fez muitas coisas, e tudo cicatrizava normalmente, mas as chagas não, porque as chagas foram estigmas dados por Jesus a ele, né? E tudo isso fazia com que ele fosse perseguido, né? Porque as pessoas achavam que ele era charlatão, que ele reunia pessoas, ele atraía, né? Ele era carismático, ele fazia com que as pessoas se aproximassem dele, mas pelo carinho que tinha por cada uma delas, né? Não era porque ele queria aparecer, mas, assim, o mundo é bastante egoísta, né? E a gente muitas vezes tira o outro pela gente, né? Então, isso até me entristeceu no filme, né? Eu até falava, gente, mas como pode, né, tudo isso acontecer? Mas somos humanos. E a igreja é feita de homens, né? Não de santos, né? Claro que temos muitos santos, mas que passaram por muitas dificuldades, porque o caminho com Jesus é de uma beleza extrema, mas não é somente tranquilidade, né? Temos as nossas dificuldades, cada um de nós tem as suas, né? Quando seu serviço sacerdotal foi posto em dúvida, sendo investigado, Padre Pio sofreu muito, mas aceitou tudo, com profunda humildade e resignação. Diante das acusações injustificáveis e calúnias, permaneceu calado, sempre confiando no julgamento de Deus, dos seus superiores diretos e de sua própria consciência. Muito consciente dos seus compromissos, aceitava todas as ordens superiores com extrema humildade e encarnava o espírito de pobreza com seriedade, com total desapego por si próprio, pelos bens terrenos, pelas comodidades e honrarias. Sua predileção era a virtude da castidade. E Padre Pio, ele tinha uma sensibilidade muito grande. Ele sabia quando a pessoa errava, o que fazia. E ele falava mesmo, ele batia, né? Batia com carinho. E a pessoa se entregava, né? naquele momento e entendia o erro, se mortificava, se arrependia e pedia, então, para que Padre Pio ouvisse a sua confissão.
Desde a sua juventude, sempre a sua saúde inspirou cuidados, e sobretudo nos últimos anos de vida. Padre Pio faleceu no dia 23 de setembro de 1968, aos 81 anos de idade. Seu funeral caracterizou-se por uma multidão de fiéis que o consideravam santo, né? Padre Pio, nessas suas conduções, né, nessas suas direções, ele adquiriu filhos espirituais, né? E esses filhos espirituais, eles sentiam a presença dele, né? Num cheiro de rosas, num ato que eles percebiam que era dele, né? E ele diz que ele está no portão do céu, esperando cada um dos seus filhos espirituais chegarem lá. O Papa João Paulo II o declarou bem-aventurado em 1999 e deu, né, essa data de 23 de setembro como a data para sua festa litúrgica. Hoje, né, foi a data do seu falecimento. E em 2002 proclamou-o santo, né? Então, assim, a gente perceber das belezas que Deus faz na vida das pessoas, apesar das dificuldades. Teve muitas dificuldades, teve dores, teve tudo isso, mas teve também muita coisa boa, né? E ele nos deixou muitas coisas maravilhosas, né? Entre elas, algumas coisas que ele fala da missa. Eu vou ler algumas e vou depois deixar na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Na hora da morte, teu maior consolo serão as missas que durante tua vida ouviste. Cada missa que ouviste te acompanhará ao tribunal divino e advogará para que alcances o perdão. Com cada missa podes diminuir o castigo temporal que devas pelos teus pecados, em proporção com o fervor com que a ouças. Então, assim, pequenos detalhes, né? Não adianta a gente entrar na missa, entrar na igreja e não prestar atenção em nada do que acontece. É uma grande festa, é um grande banquete que Deus prepara para a gente todos os dias. Não é só nos domingos, né? Quem tem oportunidade de participar das missas diárias. Mas que a gente valorize a Santa Missa, a Santa Eucaristia, né? Jesus que se entregou com muito carinho e amor por cada um de nós. Que a gente valorize isso, que a gente vá à Santa Missa, que a gente possa parar para entender cada gesto. Nada é por acaso, não é só somente sentar, levantar e ajoelhar. Cada gesto tem um motivo, cada sinal é importante, principalmente para nós que somos humanos, né? Então que a gente procure entender melhor isso, para que a gente possa viver melhor esse momento tão belo que Deus prepara para a gente com tanto carinho. E aqui, uma pequena dica de Padre Pio, né? Ele falava para uma filha espiritual dele, a Rafaelinha, sobre o anjo. Se apenas todos os homens soubessem como entender e apreciar este grande dom que Deus, no excesso do seu amor pelos homens, assinalou-nos este Espírito Celeste. Relembre frequentemente de sua presença. Você tem que fixar seus olhos nele. Agradeça-lhe, reze com ele. Ele é tão cheio de bons modos, tão discreto. Respeite-o. Tenha um temor contínuo para que você não venha a ofender a pureza do seu olhar. Invoque frequentemente teu anjo da guarda, este angélico benfeitor. Então, que a gente perceba que Deus nos deu esse grande presente, o anjo da guarda. E que a gente invoque ele sempre que for necessário, né? Quer dizer, de verdade, todos os dias, né? Que a gente, ao acordar, fala, vem anjo, vamos passar esse dia juntos, né? Com o Espírito Santo, com Nossa Senhora, com todos, né? As nossas devoções, né? Mas passar o dia com o Espírito Santo, com Jesus, Maria e José e o anjo da guarda,
nós vamos ficar bem guardados, não é verdade? Então, que a gente perceba que é um grande presente de Deus e que a gente precisa fazer bom uso dele, né? E a gente só usa, né? Só consegue usar no bom sentido, né? A gente só consegue se aproximar, a gente só consegue conversar, consegue pedir, consegue respeitar se a gente se aproxima dele, né? Então, percebe que aqui ele fala, né? Fixe seus olhos nele, agradeça, reze com ele. Ele é educado, discreto, respeite-o. Tenha um temor contínuo para que você não venha a ofender a pureza do seu olhar, do olhar do seu anjo da guarda. Então, que a gente perceba o que a gente está fazendo. Nosso anjo da guarda tem que esconder o olho? Nossa Senhora vai chorar? Jesus não vai querer ficar perto de nós? Que a gente perceba que a gente precisa fazer coisas boas para que esses dons de Deus permaneçam junto conosco. E Padre Pio diz, né? Repita sempre a bela oração, com a qual a gente termina esse nosso vídeo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Que o Senhor fique conosco, né? Abençoando-nos e protegendo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez eu te peço, né? Se você gostou, deixa o seu like, né? Compartilha. E se você ainda não está inscrito, se inscreva. E não esqueça de ativar o sininho para que você seja notificado quando tivermos novos vídeos. Amém? Um dia e uma semana, um final de semana abençoado para todos vocês. Fiquem com Deus.